E aí, pessoal, tudo bem? Vamos estudar juntos a Revolução Francesa? Então vamos! Só que para isso, nós iremos falar sobre os antecedentes. Vamos ambientar aqui, fazer um panorama de como estava a França antes do período revolucionário propriamente dito. Vale lembrar que a Revolução Francesa se estendeu de 1789 até 1799. A Revolução Francesa foi a responsável por desencadear os processos de independência tanto do Brasil quanto da América Espanhola. Vale lembrar que a mulher teve uma importância e fervorosa participação durante o período revolucionário. Acontece que, quando termina a Revolução propriamente dita, a mulher continua excluída do processo de participação política. Nós não podemos nos esquecer ainda da figura do rei mais famoso da história, o Rei Sol, o Estado sou eu, o famoso Luís XIV. Tamanha era a sua grandeza, uma grandeza excepcional. O Rei Sol representou o apogeu do absolutismo europeu. Ele ficou no poder durante 60 anos, na verdade mais de 60 anos, né? E foi o responsável, inclusive, pela construção do Palácio de Versalhes. O Rei Sol, ele teve os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Nós iremos ressaltar os seus pontos negativos, que foi o excesso de gasto público. O rei Luís XIV gastava demais, então era um excessivo gasto público. Evidentemente, estes gastos públicos excessivos, quer seja com festas magníficas, quer seja com palácios maravilhosos, quer seja com as inúmeras guerras, tudo isso acaba levando inevitavelmente a um déficit público exagerado. E claro, diante desta situação problema, surge a figura do ministro das Finanças chamado de Colbert, que foi o responsável por estimular o desenvolvimento do mercantilismo francês. Foi durante este período em que Colbert esteve junto com Luís XIV que a França torna-se reconhecida de forma mais profunda. Tudo bem? A França ela se torna uma referência internacional pelos seus artigos de luxos e tudo mais. E a França, quando Colbert esteve junto com Luís XIV, a França acaba tendo um vigoroso crescimento econômico. A economia cresce vigorosamente, cresce de forma exponencial. Acontece que não há crescimento econômico que vai suprir os gastos públicos. Não adianta a economia crescer disparatadamente, se os gastos públicos são superiores, Então deve haver um equilíbrio, e não é o que aconteceu, A França gastava demais e o crescimento econômico não conseguia contornar esse problema. Por mais que houvesse esse crescimento econômico com os artigos de luxo e tudo mais, a França gastava demais. E aí não há milagre, Tudo bem, pessoal? Bom, vamos ver que nós temos que falar. Além do mais, desses gastos públicos que a França contraía, nós tínhamos um ato que o Luís XIV vai fazer. O Luís XIV, ele definitivamente vai proibir o protestantismo lá na França. Ele fala assim: aqui no meu território não quero saber de protestante. Ele falava desse jeito, Então ele proíbe, ele barra o protestantismo. Ele não permite que haja o protestantismo dentro do território francês. Para isso, ele revoga o famoso Edito de Nantes, que foi imposto pelo seu avô Henrique IV. O seu avô Henrique IV, pelo Edito de Nantes, havia permitido as práticas protestantes. Só que agora o Luís XIV faz o contrário. Ele revoga esse Edito de Nantes e não permite que haja o protestantismo dentro do território francês. Diante disso, 500 mil de protestantes acaba indo embora da França. E claro que isso vai trazer resultados negativos para a economia francesa, tá? Bem, além disso,
além disso, vai ter o sucessor do Luís XIV, que vai ser o Luís XV. O que nós temos que falar do Luís XV de importante? Foi durante o reinado do Luís XV que estourou lá na Inglaterra a Revolução Industrial, né? Então estoura na Inglaterra a Revolução Industrial. E o que vai acontecer? Diante da Revolução Industrial, passa a haver uma concorrência dos produtos industrializados ingleses com os artesanatos franceses. E isso acaba prejudicando ainda mais a economia francesa. Tudo bem? Além do mais, havia um tratado que a França estabeleceu com a Inglaterra, que foi o seguinte: os produtos ingleses entrariam no território francês sem taxas alfandegárias, e da mesma forma os vinhos franceses adentravam no território inglês sem pagar tarifas alfandegárias. Só que o que vai acontecer? Em princípios da Revolução Industrial, lá no comecinho da Revolução Industrial, o que vai acontecer? O preço do tecido inglês cai demais. E claro, né, cai muito. E isso, né, faz com que o artesanato têxtil francês entre em colapso, tá? Muito obrigado.